Olá você, graça e paz. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos juntos. E hoje vamos estudar a palavra de Deus com esta revista, Avaliando Minha Vida. E esse estudo é de autoria do pastor Arival Dias Cassimiro, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E para esse estudo, meu companheiro, nosso grande amigo e irmão, diácono Natanael Felipe. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Você tá bem? Bem, graças a Deus. É um prazer grande poder estar aqui, né? É sempre um motivo de muita alegria poder estar aqui, né? E é um motivo de bênção também, saber que tem pessoas do outro lado que está nos assistindo, né? Está nos abençoando, né? Está levando estas mensagens, tudo aquilo que nós falamos aqui para frente, através das suas compartilhações, né? Isso é gratificante, né? A obra do Senhor é isso mesmo, né? É um elo que vai passando de um para outro, né? Nós nunca devemos ser egoístas, né? Nós precisamos, aquilo que nós recebemos, nós temos que transmiti-la às outras pessoas, né? Nós não devemos guardar conhecimento para nós. Conhecimento, o saber não ocupa espaço, né? Então nós precisamos aprender e passar às outras pessoas também, né? E agradecer ao pastor Arival, que nos autorizou para que a gente pudesse usar as lições dessa revista maravilhosa, que é da Z3 Editora, de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Então deixa aqui registrado nosso abraço ao pastor Arival, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastor Hernandes, todos os pastores dessa amada igreja. Com quem nós tivemos essa semana e foi uma bênção, né? Exato. Pessoas extremamente simpáticas, nos trataram, nos receberam muito bem, né? Só temos que agradecer essas pessoas, né? E é um conteúdo muito bom, né? Obrigado ao pastor Arival por permitir que a gente falasse alguma coisa em relação à sua revista, né? Que ele escreve, né? E os temas são bastante relevantes, né? Isso. Cada um tem o seu Getsemane. Você tem? Tenho. Você tem também, Eu né? tenho também. Todo mundo, né? Eu tenho também. E qual que é o objetivo da lição? Entender as provações como demonstração do amor de Deus. É verdade. Passar pelo vale, pelo sofrimento. É verdade. Ser testado, ser provado. É que se eu não tivesse um Getsemane, se eu não fosse testado, se eu não fosse provado, com certeza eu iria desviar dos caminhos do Senhor, né? Porque se a vida fosse só flores, ou por que eu buscaria a presença de Deus, né? Não, mas eu busco a presença do Senhor porque eu tenho dificuldade, porque eu sei que eu tenho alguém que vai estar presente na minha vida nos momentos de dificuldade, né? É um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que está no controle de todas as coisas, né? E Ele vai vir de encontro com as minhas necessidades quando eu busco Ele com sinceridade de coração, né? Eu não vou viver isento dos problemas, mas tenho certeza que eu tenho um Deus que vai me livrar das dificuldades. Ele vai vir em encontro com as minhas necessidades nos momentos que eu busco Ele com sinceridade de coração. Então vamos pegar a lição a partir do ponto 1. A partir do ponto 1, o pontinho 1 aqui diz uma necessidade, orar para não entrar em tentação. Nós precisamos ter essa prática na nossa vida, no nosso dia, de orar para que não entramos em tentação. As ofertas do mundo são muito. A todo instante, todo lugar que você vai, você tem oferta de coisas que o mundo oferece, né? Mas nós precisamos orar para não nos entrarmos em tentação. Porque o mundo, qualquer lugar que você vai, você tem oferta de todas as espécies. Tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Você tem oferta. Mas nós precisamos orar para que nós não entramos em tentação, para que nós não tiramos o foco no nosso grande e poderoso Deus. Como diz o autor, a tentação é uma realidade que faz parte da vida do cristão. Sem dúvida nenhuma, né? Nós vemos aí servos do Senhor do passado aí que foram tentados, né?
e até caíram mesmo, né? Mas não ficaram prostrados, por quê? Porque buscaram o Senhor, porque buscaram a Deus, né? Porque se humilharam, se arrependeram do seu pecado. Nós somos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas tentações, né? Mas quando caímos, não podemos ficar prostrados, porque nós sabemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós éramos como um vaso quebrado, e Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos refez, né? Ele nos lapidou, Ele nos moldou, né? E nós precisamos, diante das tentações, das provações, até mesmo da queda, nós precisamos olhar para cima e voltar para Deus. Veja um exemplo. Jeremias, quando ele foi jogado no fundo do poço, adiantava ele olhar do lado? Não ia resolver ele adiantar do lado, mas para onde ele olhou? Ele olhou para cima, né? Porque é para cima que vem, é de cima que vem o nosso socorro. O nosso Deus está em cima, olhando para nós, né? E nos momentos que nós precisamos dele, ele está sempre presente, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo miserável criatura diante da sua presença, ele está sempre pronto a nos atender quando nós buscamos a ele com sinceridade de coração. Verdade. Bom, e aqui diz assim: de onde vem a tentação? Ela vem do diabo e da nossa carne. E qual que é o propósito? O seu propósito é nos levar a desobedecer a Deus, como está lá em Tiago 1, os versículos 13 a 15. Então esse é o propósito da tentação. Ela vem do diabo e da nossa carne. Qual que é o propósito? Desobedecer a Deus. É porque o diabo, ele tem o alvo como o alvo do diabo são os filhos de Deus, porque o mundo já pertence a ele, né? Exato. Então ele procura a envolver nas coisas erradas os filhos de Deus, aqueles que estão nos caminhos do Senhor. O mundo, ele não precisa preocupar com o mundo, porque o mundo jaz do maligno, né? Então ele tem foco na vida do cristão, ele tenta trabalhar na vida do cristão. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, né? O diabo, ele não consegue ler o nosso pensamento. Mas o que a gente fala... O que a gente fala, ele ouve, ele consegue ouvir a nossa voz, né? Verdade. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós expressamos, né? Na nossa casa, ou lá fora, seja onde for. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós expressamos. Qualquer palavra falsa que você fala, ele já cata aquele gancho e já serve de uma tentação para que a pessoa se desvie dos caminhos do Senhor. Nós precisamos tomar o máximo cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Como servo do Senhor, precisamos estar sempre olhando para o Senhor Jesus, sempre com os nossos pensamentos voltados para o Senhor Jesus, sempre falando: Senhor, toma conta da minha vida, sonda, Pai, os meus corações, sonda os nossos corações, ajuda-nos, ó Pai, temos uma dependência total do Senhor. E somente existe um caminho aqui, existe uma solução. Somente pelo poder da oração que a gente pode vencer a tentação. Somente pelo poder do nosso grande e poderoso Deus, né? Quando nós buscamos a Ele com sinceridade de coração, Ele jamais vai nos deixar, né? Quando nós nos arrependemos, um arrependimento sincero, Ele vai estar sempre pronto a nos receber de volta, né? Jamais vai nos abandonar, jamais vai nos deixar, mas Ele vai estar sempre pronto a atender as nossas necessidades. Então esta é a lição principal ensinada por Jesus no Getsemane. Somente pela oração venceremos a tentação. Então não existe outro meio, não existe outro termo. Precisamos orar, precisamos buscar a Deus em todo tempo, em todo momento, para não cair em tentação. Não existe um outro mecanismo. Precisamos buscar a Deus. A palavra de Deus nos exorta a orar sem cessar, nos exorta a viver uma vida de oração, uma vida de comunhão, de plena comunhão com Deus. E aqui no ponto 2, Natanael, o ponto 2 é... uma luta
em oração, render-se à vontade de Deus. Realmente, nós temos uma grande luta em oração. E muitas pessoas não sentem prazer em orar, não sentem a alegria de falar com Deus. Nós precisamos ter esta alegria de falar com Deus, render-se à vontade de Deus, porque é Ele que controla as nossas vidas. Ele tem o domínio sobre as nossas vidas. Ele tem bênçãos reservadas para nós. Mas para isso nós precisamos buscá-la a Ele em oração, com toda a sinceridade, né? E eu sou um exemplo, eu tenho um exemplo na minha vida que eu sou uma pessoa ricamente abençoada por Deus. Por quê? Porque eu tenho buscado a presença do Senhor, né? E Deus tem me dado bênçãos que muitas vezes eu estou tendo dificuldade até para acolher tantas as bênçãos. Muitas vezes eu sou obrigado a dividir com outras pessoas. Por quê? Porque são inúmeras as bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida. E é um privilégio você poder falar com Deus através da oração. Você falar diretamente com o Pai, porque através de Cristo agora somos chamados filhos de Deus. E você ter esse contato direto com Deus através da oração, você poder falar diretamente com Ele e sem intermediário. Não precisa de nenhum intermediário, não precisa do Natanael, não precisa do Júlio. Não, a gente pode falar diretamente com o Pai. Isso é um privilégio. É um grande privilégio poder falar com o Pai onde nós estivermos, né? Eu me lembro que há algum tempo eu trabalhava em uma empresa e muitas vezes eu sentava na beira da rua esperando o ônibus e eu fechava o meu olho e ficava falando com Deus, né? Eu não importo o que as pessoas pensavam, talvez a pessoa podia falar, esse cidadão está dormindo sentado ou ele está maluco, né? Não, mas eu necessitava de Deus, né? Sim. Eu estava diante de aperfeiçoamento no meu trabalho. Eu precisava, né? Me deram uma função para fazer, operar uma máquina cheia de botões, né? Que eu não tinha condição, né? Já fazia 2 anos que eu estava trabalhando naquela máquina, mas o encarregado ele fazia tudo para me travar, para que eu não aprendesse, né? Mas de repente a empresa falou que eu teria que assumir aquela máquina. E eu falava, Senhor, eu não tenho condição por mim mesmo. Eu dependo desse trabalho, mas eu preciso que o Senhor me dê essa sabedoria. E aonde eu estava, eu falava com Deus. E Deus me abençoou de uma maneira graciosa, que eu aprendi a trabalhar naquela máquina. E depois eu ia ensinar as pessoas tinham dificuldade, né? Daí eu falava, mas como que as pessoas têm dificuldade para aprender uma coisa numa máquina tão fácil? Mas eu tinha a sabedoria que veio do alto, a sabedoria que veio de Deus. Foi Deus que atendeu a minha oração. E quando nós buscamos a Ele, quando nós entregamos a nossa vida, Ele está pronto a nos atender, a nos dar sabedoria em todos os aspectos dessa vida terrena. E Deus ouve, né? Aqui diz assim, a soberania de Deus não é arbitrariedade. O querer de Deus é o melhor. Deus faz tudo o que faz porque é o que é. Ele é Deus. A vontade de Deus era que Jesus bebesse o cálice da sua ira em favor dos eleitos. Ir à cruz era o plano ou a vontade de Deus para Jesus. E a oração não muda os decretos eletivos de Deus, né? O pedido, Jesus pede, Jesus fala com o Pai, Jesus ora ao Pai e ele diz, passa de mim este cálice. No Antigo Testamento, a palavra cálice se refere à imposição de punição relacionada à ira de Deus. O cálice que Jesus beberia era o da ira de Deus sobre o pecado dos homens. E não haveria salvação para o homem se a justiça de Deus não for satisfeita pelo sacrifício de Jesus. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. A ira de Deus sempre se manifestará contra o pecado do homem. Mas Jesus é submisso. Ele é um filho que se submete à vontade do Pai. Aí ele ora. Não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então a nossa oração precisa ser uma oração de submissão. Submissão. Muitas vezes nós passamos por alguns momentos difíceis, muitas vezes nós clamamos a Deus e Ele não nos atende. Por quê? Porque Ele quer o nosso próprio bem, é por o nosso próprio
aperfeiçoamento. Porque muitas vezes aquilo que nós pedimos é para os nossos próprios deleites, né? Mas Deus é um pai de amor, né? Ele só vai dar aquilo que é melhor para nós, para os seus filhos, né? E muitas vezes, nos momentos que... Nem sempre ele vai falar sim para mim. Muitas vezes ele vai falar não. E nós precisamos ter a sabedoria para entender o não de Deus. O Getsemane vai chegar. Vai chegar. Se você não está passando nesse momento pelo Getsemane, tenha certeza que uma hora ou outra ele vem. Eu confesso para você que eu tenho muitos espinhos na carne. E tenho muitos Getsemane na minha vida, né? Somente a minha família e Deus sabe. Eu não vou ficar aí lamentando para todas as pessoas aí, né? Mas eu tenho problema, eu tenho dificuldade, eu tenho as minhas limitações, mas eu sei que eu tenho um Deus soberano, um Deus que muitas vezes ele não vai me livrar do Getsemane, mas ele vai me confortar, moldar o seu caráter, te transformar, mudar o meu caráter, me transformar, fazer com que aquilo seja para a sua própria glória, que aquilo faça com que essas situações muitas vezes me leva a me aproximar mais de Deus, me leva a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E aí vamos então para o ponto 3, o resultado da oração: consolo e submissão. O resultado da oração, toda oração tem um resultado, né? Tem. Toda oração tem um resultado. Consolo e submissão, né? Quando nós somos submissos à vontade de nosso Deus, toda oração tem um resultado. Jesus, ele foi confortado pelos anjos. Jesus foi confortado pelos anjos. E nós somos também. Somos confortados por esse Jesus gracioso, por esse Jesus maravilhoso, que falou na sua oração sacerdotal. Eu não rogo somente por esse, Pai, mas eu rogo por aqueles que ainda hão de crer em mim. Jesus orou por mim, Jesus orou por você. Jesus orou para você que ainda vai crer no Senhor Jesus um dia. Jesus orou por você, tenha certeza. Isso sim que é amor. É verdade. Aqui diz assim: o crente tentado recebe também o consolo e a ajuda de Deus, principalmente quando o mesmo está disposto a obedecer à vontade do Pai. Aí é que tá. Se você não obedecer, nada vai acontecer. E Deus, ele sabe da nossa vida, ele sabe do que se passa. Ele sabe se realmente nós somos submissos a ele. Ele olha para dentro de nós, ele conhece o nosso interior. Então ele vai saber se você realmente, de fato, é obediente ou não. Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas, né? Deus conhece o nosso íntimo, né? E ele sabe se nós estamos sendo sinceros ou se nós estamos sendo falhos, mentirosos, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, quando nós clamamos a Ele com sinceridade de coração, quando nós buscamos a Ele com sinceridade de coração, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dele, ele está sempre pronto a nos atender. Muitas vezes, naqueles momentos mais cruciais, que você acha que você vai desabar, você clama ao Senhor e Deus se faz presente na sua vida. Verdade. Porque Deus é um Pai presente, Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai que cuida de nós. É verdade. Porque ele não vai ajudar uma pessoa hipócrita que vive na mentira, na ilusão, que vive na imoralidade, que não obedece, que não se submete a ele, não é? Ele ajuda com a bênção material, né? Tem o ímpio tem o sol, tem a lua, tem a chuva, tem o calor, tem o frio, tudo a seu favor, né? Mas as bênçãos espirituais, somente aquele que vive de acordo com os ensinamentos da palavra do Senhor. É verdade. Aqui diz assim, Natanael, mas na parte final do ponto 3, no seu Getsemane, você ficará solitário, mas jamais sozinho. No seu Getsemane, quando você estiver passando pelo vale do sofrimento, você ficará solitário. Os próprios discípulos, né, de Jesus deixaram ele sozinho ali. Deixaram ele solitário, mas não sozinho. Por quê? Porque
Os anjos estavam ali, o próprio Deus estava com ele, né? Deus está com você. Muitos não compreenderão, não vão compreender o que você está passando, né? Mas Deus sabe tudo que você está passando. Às vezes as pessoas não são solidárias com você quando você está passando pelo seu Getsemane. Às vezes os melhores amigos, as pessoas que dizem serem seus amigos, te abandonam. Mas o Deus não. Ele sempre está com você. Ele está em todo tempo, né, caminhando contigo. Então a gente pode ter certeza que vai sair vitorioso, claro, se utilizarmos as armas espirituais. Jejum, oração e a palavra de Deus. Com certeza, meu irmão. Nós precisamos sempre entender que nós temos um Pai a quem nós devemos satisfação. Porque Ele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Nos momentos bons Ele está presente, nos momentos difíceis Ele está presente. Ele nunca nos deixa só. Porque Jesus enviou o Espírito Santo para que ficasse conosco permanente. E nós, nos momentos de dificuldade, o que nos dá o consolo é a pessoa do Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade. É um Deus que vive no nosso coração. É um Deus que está sempre presente, independente da circunstância, independente do nosso sofrimento. Mesmo que nós estamos em sofrimento, mas o Espírito Santo está ali para nos dar o conforto, o consolo, para ajudar a gente a vencer os Getsêmanes da vida. Que não são poucos, que não são poucos. Não são poucos. Mas não fosse isso, não seríamos homens de oração. Não fosse o sofrimento, a gente não buscaria Deus, como aconteceu muitas vezes com o próprio povo de Deus. Quando estão vivendo o melhor desta terra, quando estão vivendo, né, as festas e as coisas estão acontecendo da melhor maneira possível, geralmente o ser humano se esquece de Deus. Por isso que muitas vezes Deus, ele envia o sofrimento. O sofrimento é válido nas nossas vidas. Nós estamos aqui pelos sofrimentos. Se eu não tivesse sofrimentos, se a minha vida fosse só flores, se eu tivesse só bênção, por que eu estaria aqui? Verdade. Eu estou aqui porque eu tenho sofrimento, porque Deus envia sofrimento, né? Isso é para que eu me aperfeiçoe, é para que eu busque mais a sua presença. As provações, né? As provações, eu me fortaleço nas provações, né? Eu cresço nas provações. Por quê? Nas provações eu vou ler mais a Bíblia, nas provações eu vou falar mais com Deus em oração. Isso eu só tenho benefício, eu só tenho a ganhar, né? Louvado seja o nome. Se as coisas estão boas para mim, louvado seja o nome do Senhor. Se as coisas não estão boas, louvado seja o nome do Senhor. Se as minhas finanças estão boas, louvado seja o nome do Senhor. Se não está, louvado seja o nome do Senhor também. E é importante a gente salientar aqui também que a vida do crente não é só vitória, como muitos dizem, principalmente os triunfalistas. A vida do crente não é só vitória. Tem cruz, tem sofrimento, tem renúncia. Por isso que precisamos depender mais do Deus Todo-Poderoso para cuidar de nós. Quando você vai falar de Jesus, você fala que Jesus te tem a salvação, te dá a salvação. Mas você não vai ficar isento de problema. Você vai ter problema. Mas você vai ter um Jesus que vai estar presente nos momentos de problema, né? Muitas vezes as pessoas oferecem um Jesus que fala que você não vai ter problema, você não vai ter necessidade de nada, você vai ter carro do ano, vai ter casa boa, você vai ter muito dinheiro na sua conta. Isso é mentira. Esse não é o Jesus da Bíblia. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele te garante a salvação, ele te garante uma vida feliz, ele te garante que você vai vencer todos os obstáculos que levanta contra você. Mas se ele não fala que você vai ser uma pessoa isento de problema, você vai ter dificuldade, mas ele vai estar presente com você até a consumação dos séculos. Amém. Agradecemos a sua companhia até o final desse vídeo. E olha, se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça isso agora, se inscreva no canal.
Pode ativar aí o sininho das notificações para receber mais conteúdos deste canal. Estamos aqui para levar a palavra de Deus pura e simples, da forma como ela é. Agradecemos aos irmãos que são colaboradores deste canal, que são nossos sócios aqui. Natanael é um deles, o pastor Jeremias, de Santo Antônio da Platina, e entre outros irmãos que estão sempre nos ajudando. O presbítero Marcos, entre outras Amém. pessoas maravilhosas. Deus Agradeço. abençoe essas vidas preciosas, Verdade. né? Grandes companheiros, né? Porque sozinho a gente não faz nada. Sozinho Natanael. a gente não faz nada. A gente precisa de parcerias, de companheiros. E agradecemos agora também o pastor Arival, mais um parceiro Mais aqui um do canal parceiro, chegando, que né? nos ofereceu este material para que a Verdade. gente usássemos, né? É isso aí. Isso é um motivo de muita alegria, né? Um motivo de bênção nas nossas vidas. Amém. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário, curta e compartilhe, dê o seu like. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Amém.